mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Aleluia. Abre-se a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas forças das suas obras. Amém. Amém. Então, viu? Essa é a Ruth, totalmente. E ele falou que ela não era só conhecida por ele, sendo a mulher virtuosa, era toda a cidade. Toda a cidade havia a ela assim. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ô Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada, Senhor, porque a tua fidelidade é para sempre, Senhor. Como o seu Mário falou, a gente joga o pão sem saber onde ele vai cair, sem saber quando é que ele vai voltar, mas que ele volta. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ó Deus, como tu és justo, tu és amor, mas é justiça também. Obrigada, Senhor, por este equilíbrio tão lindo, tão maravilhoso, Senhor. Só a tua soberania, só a tua sabedoria, Senhor, para agir dessa forma. E muitas vezes não entendemos porque estamos passando desertos. Desertos, às vezes, tão compridos, Senhor, mas a gente sabe, quando a gente conhece a palavra, e lá mais na frente tem um oásis, a gente vai chegar a um oásis que a gente vive realmente entre picos e vales. E assim, Senhor, gratidão, gratidão. Eu tenho certeza, Senhor, absoluta, absoluta, que a gente tem muito mais a agradecer pelos teus nãos do que pelos sims. Sabe por quê? Porque é através desses não que a gente é moldado, que a gente é prensado, que a gente é lapidado. Obrigada, meu Pai, obrigada, meu Senhor, obrigado, nosso Deus e nosso Pai amado, por nos corrigir, por nos exortar, por nos dar a tua magnífica palavra para aprendermos mais de ti, o que vamos fazer aqui agora, Senhor. Essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais de ti e aprender cada vez mais, que temos que nos abaixar como fizeram aqueles serafins lá na visão de Isaías. Eles estavam de cabeça baixa, olhando de cabeça baixa, porque diante da tua majestade não há como a gente levantar essas cabeças, não. Somos servos, apenas servos, e o lugar mais alto que podemos estar é aos pés da cruz, como eu sempre digo. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Oh, meu Deus, o pão espiritual principalmente, que a gente possa comer o pão espiritual logo bem cedo, nos alimentar desse
pão tão gostoso, esse pão tão prazeroso, que a gente já acorda com vontade de ler a tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, como é bom, como a gente se alegra diante das tuas revelações através da tua palavra. Não de profetadas, tem muitas profetadas que existem aí, mas a profecia maior que é a tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Usa-nos, envia-nos, envia-nos agora nesse momento a falar aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações, nas nossas bocas, Pai. Não aquilo que queremos dizer, não aquilo que queremos nos exaltar. Não, não, nós não estamos aqui para nos exaltar, Senhor, mas para fazer a tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, como diz a tua própria palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos envia, Senhor, agora neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ruth 3. Um dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe se descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Amém. E sucedeu que, pela noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, sua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o redidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela o segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhas pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossegai, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará
até que conclua hoje este negócio. Antes da gente ir lá para o terceiro capítulo, só uma pequeninha recapitulação que eu queria fazer. É igual, ontem mesmo a gente teve o 2, que foi uma transformação, né? Que aconteceu na vida da Ruth e da Noemi, quando elas chegam. Começou ali a transformação delas, igual a Noemi, que era uma pessoa que, ao chegar, falou que não a chamasse mais pelo nome dela, de feliz, que significava, mas sim de Mara, ela passa a reconhecer a mão de Deus, e com aquilo, Deus vai tirando já aquela amargura, então vai já transformando. Por isso que eu falo que é o capítulo que foi de transformação, né? Que transformou ela, que era a pessoa que estava com a visão, que tinha, que conhecia o Senhor, o Deus que ensinou para Ruth quem ele era, que ensinou a Ruth a amar esse Deus. Então, ela que estava com o coração amargo, ela que precisava de maior transformação. Então, foi aí que a Ruth, aquela desconhecida pobre também, né, ficou sendo conhecida pelo resgatador, o protetor, que é o Boaz, né? E aquele desespero que elas estavam de não ter o que comer, de não ter uma pessoa para cuidar delas, foi foi saindo. Então, foi chegando essa transformação que chegou. Então, elas começaram a ter uma esperança renovada, e a fome que era o medo delas foi totalmente suprida, né, com a abundância lá no campo de Boaz. Então, assim, Deus foi cuidando delas e, e mostrando a elas, ó, o caminho que elas deviam seguir, né? E a Noemi, que era uma mulher sábia, ela aproveitou todas as oportunidades e também fez as estratégias dela, né? Então, qual foi a estratégia dela agora? Depois que ela já sabia que o resgatador já tinha conhecido a Ruth, e ela sabia como ela devia agir para esse resgatador ir à frente e resgatar, porque ele já tinha dado sinal de interesse, né? Então, ela monta uma estratégia, né? E aí fala para Ruth, igual está aqui no comecinho. Ela fala: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite vá esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, põe perfume. Ela mandou ela passar perfume para ela não ser mais aquela mulher que, igual quando ela ia trabalhar, ela era uma viúva, então eu acho que as viúvas devem que vestir uma roupa que não chamava atenção. E mesmo ela vestindo assim essas roupas, ela chamou a atenção de Boaz, porque quando ele chega, ele vê ela e mostra aqui que ele vê ela também, aqui no 3 quando está falando com ele mostra interesse por ela. Então, ele viu ela, ele ficou interessado por ela, mesmo não só porque ele era o resgatador, mas se você ler lá no 4 também, você vai ver que ele acha ela, a mulher, interessante, acha ela bonita, formosa, né? Ele vive, ele fala para ela aqui também no 3 que ela é como uma mulher virtuosa. É, by the way, será, dona Lucinha, que depois você pode achar aí para mim o Provérbios 31 para ler para nós, por favor? É, é, então, então daí a sogra dá toda a instrução para ela, manda ela se lavar, se perfumar, vestir o melhor vestido e ficar e ir lá nesse lugar que era a Eira. A Eira era um lugar, vou ler o que era a Eira, que eu Rutinha, tu se mandaste eu ler, pediu para eu ler Provérbios 31, mas é todo, é só, qual é o versículo? ele só fala assim, não ainda, só um pouquinho. Aqui quando Tá ele bom. fala
que ela é mulher virtuosa, como diz Provérbios, entendeu? Então, quando eu chegar nessa parte, eu falo para a senhora, só para a senhora guardar para mim um Tá bom. pouquinho. Aí ela pega e fala para ela, né? Dá instruções para ela. Fala que quando ele for dormir, para ela olhar bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante o cobertor dos pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você deve fazer. Então, o que era a Eira? A Eira era uma praça pública de debulhar, uma área plana de terra batida onde os grãos eram espalhados, os bois e animais pisoteavam as espigas para separar o trigo da palha. Em, e no final do dia, o trigo era jogado ao ar e o vento separava as cascas do grão. Então, por isso era importante. A eira era um lugar de trabalho árduo durante o dia, mas à noite tornava-se o lugar de descanso e proteção. E Boaz dormia lá para guardar a colheita dele de ladrões, sabe? Então, a sua sogra Noemi, ela sabia como ele fazia, porque ele era parente dela. E é igual fala, era um lugar público, era como se faziam naquela época, né? Então, a Noemi sabia todas as tradições, por isso ela instrui Ruth, porque era uma estrangeira e não sabia como era. Então, quando a Noemi fala para ela ir lá e dar todas as instruções, eu queria descrever também mais, né? A mim, o lugar, a era eu já falei. Agora eu vou falar para vocês o que acontece, né? Ela fala que vai fazer o que a sogra falou. Ela é obediente, então ela vai, faz tudo o que a sogra falou, espera Boaz se deitar, olha onde ele se deitou. Então ela vai e faz. E, e no meio da noite, esse homem acorda extremamente, né? Que fala que no meio da noite ele acorda de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher. Essa Bíblia aqui fala admirada, a outra fala que ele fica extremamente, não é? Que fala? Ele fica extremamente preocupado, agitado de ver essa mulher deitada ali deitada perto dos seus pés. Então ele pergunta quem é. E Ruth, ela se identifica, ela fala: "Eu sou Ruth". E por que que ele teve ele acorda extremamente lá preocupado vendo aquilo tudo ali? Por quê? Porque ali era um lugar público. Outras pessoas poderiam ter visto ela, a reputação dela podia ficar ruim. Ele era um homem de integridade. Então, aquilo ali acontecia assim: se acontecesse, você tinha que tomar responsabilidade. Mas, pelo jeito que aqui fala, nem todo mundo fazia isso. Então, poderia ser que uma mulher podia ser abusada ali e no outro dia o homem nem mesmo olhar, nem buscar, nem tomar responsabilidade, nem proteger. Mas a sogra dela instruiu ela para fazer e lembrar ele que, igual quando ela fala, ele fala: "Quem é você?" Ela fala: "Eu sou a Ruth, a sua serva", responde ela. E aí ela pega e vai mais além. Ela fala: "O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de ser o meu resgatador". Então ela lembra ele o que ele era. Então, e o que ele era é um homem bondoso, um homem fiel a Deus, um homem que faz a vontade de Deus. Então, daí ele fala para ela, né? Que daí ele já sabe com quem ele está falando, porque lá não tinha essas luzes igual a gente tem aqui, né? Então eu imagino que naquela época não tinha tantas luzes no lugar lá, porque era uma praça pública, talvez tivesse alguma iluminação, mas não tanto quanto nós tem hoje. Então por isso, quando ele pergunta, eu imagino que é por isso que ele ficou assustado, porque ele
sabia que era uma mulher, mas não identificava no escuro. Então ele fala, quando ela se identifica, ele fala: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais novo, mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Mas ele estava falando do mais novo, né? Que aqui no 4 você descobre que ele era mais velho que ela. Então, agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda, gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pedes. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que tem um homem que também é seu parente e até mais chegado que eu. É aqui que, quando ele fala, dona Lucinha, que você pode ler que ele fala aqui, aqui, pois você não foi procurar um homem mais moço, e agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita, igual ele fala, mulher direita, como em Provérbios Provérbio. 31. Essa é a mulher que ela é, que ele reconhece. Uhum. Amém. Provérbios 31, verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Ai, você quer que leia até o fim, Ruth? Eu Ou... quero, não é longo e é explicativo. Amém. O coração do seu marido está. Vou começar do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Aleluia. Abre-se a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas forças das suas obras. Amém. Amém. Então, viu? Essa é a Ruth, totalmente. E ele falou que ela não era só conhecida por ele, sendo a mulher virtuosa. Era toda a cidade. Toda a cidade havia a ela assim. Então ela se fazia mostrar ser essa mulher para poder ser conhecida assim. Então, eles reconheciam isso, entendeu? Então, é isso que ele estava falando. Então, o que eu quero mais dizer aqui agora também, eu poderia dizer um pouco mais sobre quando a Noemi fala sobre ela se arrumar para ir estar perto dele, igual quando fala para ela se lavar, ela estava falando para ela sobre a purificação ritual.
quando fala unge-te, põe o perfume, entendeu? Ela está fazendo o símbolo de honra. Então, é tipo assim, ela ouvia tudo o que era a lei judaica, como agir pela sogra, e ela fazia como ela era orientada, como ela sabia de Deus. Então, ela era essa mulher virtuosa. Falou, vista-se, né, com a sua melhor roupa, porque roupa de festa, não a de luto, que ela era uma viúva, então ela se vestia de luto, né? Então, se vista bem, né? Como você vai ir para um casamento, porque é o que diz você se deitar a eira aos pés de um homem. Você está indo para ser pedida em casamento. Então, que ela vestisse a melhor roupa dela. E não te descubra. Ela ficou escondida, entendeu? Para não ser descoberta quando ela fala, entendeu? Ficou escondida para observar. E, e falou para ela para não se deixar ela ser notada quando ela fosse se deitar. Foi a inteligência dela, a atenção que a sogra passou para ela, entendeu? E descobrir os pés era solicitar proteção, uma cobertura, e deitar ali uma posição de súplica, de vulnerabilidade. Então, é igual o que significa descobrir os pés? Significa submissão. Eu escrevi aqui porque eu não achava que eu ia lembrar tudo, e realmente é muita coisa para me lembrar, e eu não estudei muito. Se eu tivesse estudado um pouco mais, talvez eu lembraria tudo. Então eu escrevi, então eu vou ler. O que significa descobrir os pés? É submissão e súplica. Também significava literal e era um significado literal e cultural também da época. Na cultura do antigo Oriente Médio, os pés representavam humildade, serviço, autoridade e proteção. Significava humildade porque era uma posição inferior. Ela ficou lá embaixo dos pés dele, embaixo, entendeu? Então, serviço era que você tinha que descalçar os pés, entendeu? De alguém. Isso era um ato de serviço. Jesus também fez isso. Ele lavou os pés dos discípulos, entendeu? Ele descalçou os pés dos discípulos e lavou. Então, isso também Jesus também fez. E a autoridade é o que está sobre os pés de quem tem poder, entendeu? E sobre o que está debaixo. E proteção é a cobertura, aquela capa que ela fala para ele colocar sobre ela, sobre os pés, que simboliza abrigo. Então, o que a Ruth fez? Ela removeu a coberta, parte que cobria os pés dele, e após expôs a vulnerabilidade dele, que era os pés, desprotegido, e ela se posicionou em submissão total, deitada ali embaixo dos pés dele, olhando para cima. Então, isso é uma posição de submissão. Então, quando ela estava ali embaixo, naquela submissão, né, tinha que olhar para cima. Então, ela estava nos pés. Então, isso me traz de volta no Ruth 3:9, que ela deita aqui, ó, no 3:9, que fala. Ai, cadê? E ele perguntou: quem é você? Entendeu? Quando você está abaixada, você tem que levantar para cima para você olhar para você ser reconhecida. Então, é um pedido de proteção. Ela estava naquela posição vulnerável, de vulnerabilidade total ali, confiando na integridade do outro, daquele homem. Ela estava totalmente vulnerável, entende? Então, Aff, eu queria falar mais, mas e se eu ficar falando mais tanto, eu queria também ouvir vocês. Depois eu continuo. Então, eu vou deixar agora abrir para vocês falar, e depois eu continuo o resto, porque para mim o que mais me deixou curiosa é essa parte
da Era, o que que era a Era, e por que ela tinha que se vestir bonita e toda e sentar lá, e ir lá e ficar embaixo dos pés dele, entendeu? Era porque ela tinha que pedir a ele essa proteção. Ela tinha que, igual, ele não estava tomando uma atitude, então ela tomou atitude, foi lá para ele, pediu para ele a cobrir, porque ele tinha o dever, como um resgatador, de protegê-la. E isso era o mesmo que pedir ele em casamento também, essa atitude dela, entendeu? Então ele vai e promete aqui, né, que ele o fará, mas que antes era para ela esperar, porque também tinha um outro resgatador, que era até mais próximo do que ele, então que ela esperasse. Então, mas quando ela volta, ele fala que para ela não voltar de mãos vazias, porque ele já a queria também, então ele já estava protegendo de certa forma. Então ele dá a ela comida e ela volta para a sogra e a sogra fala para ela fazer como ele falou, esperar. Então aí agora a chance de vocês me falar, porque eu tenho muita coisa, mas eu não posso falar tudo porque também eu preciso dar a chance de todos falar. Não é assim, não. Eu não acho isso, não. O que você trouxe, estudou, tem que entregar. Sabe por quê? Nesse momento, eu não quero nem exaltar a humildade da Ruth aqui do livro, não. Quero exaltar é a tua. Ah, Senhor. Ô, Não. Ruth, quem te encheu tanto assim, minha filha? Eu Fala, foi para fora. Eu queria falar mais, ela disse. Eu queria falar mais, eu tenho muita coisa para falar, eu anotei. Mas eu queria falar mais. Eu não tenho mais nem o que dizer diante desse capítulo, diante do que tu trouxeste, Ruth. Assim, muito dissecado, muito explicado. E tudo é muito certo o que você falou, é muito certo, está tudo correto, porque a gente está com Bíblias, e a gente tem aquelas Bíbliazinhas de estudo, aquelas notas de rodapé, a gente vai atrás e está tudo muito correto. Você trouxe muita coisa. Eu queria ver uma nota de rodapé que diz assim, mas é para ti que eu vou ler. Sim, senhora. No capítulo 3 que você trouxe, verso 9, Ruth, tua serva, quando ela fala, né? Ruth, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, a tua serva. Aí hoje eu digo para ti, Ruth, assim, a humildade de Ruth, olha aqui, a nota de rodapé que diz, essa é para ti. Oh, A humildade de Ruth se destaca nesse livro. Aí eu digo, a humildade de Ruth se destaca nesse devocional. oh, Jesus, Você mesmo misericórdia. trazendo tudo, tendo tido esse gosto por estudar, por dissecar, trazer versículo por versículo, e estudar, porque, como você diz, eu só aprendo se for assim. Quando eu estou sozinha no meu devocional à parte, assim que o meu devocional não é aquele livro de devocional, não, é a Bíblia mesmo, sabe? Que eu gasto, às vezes, 2 horas e meia num capítulo, mas é dissecando, estudando. Como aqui a gente tem pouco tempo, então, assim, mas você se preocupou em trazer tudo isso, Ruth. Isso é louvável. Ainda tem assim o verso 2 no 13, verso 2, 13, que diz assim, deixa eu ver na outra Bíblia, que eu agora faço que nem a Ruth, eu tô mesmo, vale, meu Deus, já foi para Provérbios aqui. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu. E Ruth, hoje o Senhor te favorece e é muito, não é pouco não. Pois Oh, Senhor, louvado seja o Senhor. falaste ao coração da tua serva. Então, o que o Senhor te trouxe ao teu coração, tu trouxeste aos nossos corações hoje, Ruth. Então, assim, não vá achar que é pouco, não. E o que você anotou, traz. Se for quiser continuar segunda-feira, continua. E depois a gente vai, porque não é obrigado a gente fazer só aquele capítulo todo dia, porque a palavra de Deus a gente não pode suprimir a ação do Espírito Santo, não. E dizer, tá bom, basta. Não, não, não. Deixa fluir o Espírito Santo falar através de ti, porque foi tremendo, está sendo muito bom o estudo que você está trazendo para nós, né? Aí o verso 3, tu me favorece muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem como uma das tuas servas. Aí tu tá achando aí, Ruth, que todo mundo aqui é muito sabido aqui é o Espírito Santo, Ruth, que usa cada um de nós, que está te usando desde ontem poderosamente. É só o que eu tenho a falar, é para ti.
Louvado seja o Senhor. Eu ouvi esse versículo aqui, veio assim dentro do meu coração agora, que a senhora falou. Muito obrigada, Jesus, por falar comigo. Eu tenho pedido para ele falar comigo e estudar a palavra dele tem sido assim, diferente agora, entendeu? Tem sido. Ah, quando Deus fez aquilo com o Fábio, de fazer ele achar que ele estava cansado, sabe? Não foi à toa, foi para poder despertar nós, todos nós, porque aqui todos nós temos a mesma capacidade. Nós temos a mesma capacidade de ir ler a Bíblia e aprender, porque não tem como você ler e não aprender. Nós temos todas as ferramentas hoje para aprender. E, e cada um tem que fazer do jeito que ele consegue. Igual eu falei, eu me identifico com a dona Lucinha, ela comigo, que tenho que escrever. Se eu não escrever só ler, 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 eu não aprendo. Ainda que amanhã eu esqueça isso aqui, mas agora eu lembrei. E na hora certa, eu acredito que Deus vai trazer à minha mente, porque eu estudei, eu dei o meu melhor, Ele está aqui comigo, me ensinando, me mostrando. Então, é isso, mas quando eu falo, eu quero ouvir vocês, é porque eu aprendi assim, eu aprendo também ouvindo vocês, entendeu? Então, sim, eu fiquei com muito prazer para aprender isso aqui e trazer. Muito obrigada, dona Lucinha, mas Deus em primeiro. Mas obrigado para Deus falar com a senhora. É Deus em primeiro lugar, mas aquilo que Deus traz ao coração da gente para a gente entregar a um irmão, a gente tem que entregar, e isso estava me incomodando. É você E todo eu tempo dizendo. recebo. Você todo tempo dizendo que eu queria trazer mais, eu queria trazer mais, eu queria ter estudado, eu queria ter feito mais, eu queria ter... e você fez demais desde ontem que você traz ensinamentos. O Espírito Santo traz ensinamento para nós através de você, da serva dele. Eita Deus. Pronto, Eita falei. Deus, Pronto, louvado falei. seja. Eita, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ô, Ruth, você está com a gente todo dia. Às vezes você não fala nada, mas você está ali. Todo dia você liga no seu carro, no caminho, no seu trabalho, você está junto com a gente, você está ouvindo a palavra. É isso é importante. Então, chegou o teu É. momento, filha. Você hoje estava cheia. Ontem você estava cheia do Espírito Santo. E eu só queria falar uma coisa para você. Você já viu uma coroa do rei? Você já Já. viu? Não é Os linda? queridos. É. Pois é, filha. Aqui fala assim, ó, a mulher virtuosa é Ah, a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, aquela coroa bonita que o rei leva na cabeça é tão linda, né? É tão bonito de ver, cheio de diamantes, de ouro, de pedras preciosas. Assim é uma mulher virtuosa para o seu marido. Então, a palavra de Deus, ela nos enche de, enche. sabe, de alegria, de conhecimento, sabe? Faz com que a gente possa olhar para nós mesmos e falar: poxa vida, eu tenho uma esposa, eu tenho uma mulher virtuosa, eu preciso valorizar ela mais, eu É. preciso ser mais compreensivo. O que que eu posso fazer para abençoar essa coroa da minha cabeça? E É você isso, trouxe seu tudo pai. isso para nós hoje. Amém? Deus te abençoe, filho. Obrigado. Amém. Continue Que o assim. Senhor. Pois segunda-feira eu vou trazer o quadro. Vou terminar o que eu comecei. Isso, vai lá. Deus é Amém. contigo. Aí tá ligado, porque é de Ruth para Ruth, hein? Né, seu Jorge? Não, tá Eu perfeito. entendo quem é ela. Não tenho nada a acrescentar ou a diminuir sobre o que já foi falado para você aí, e glória a Deus por isso, né? Porque tem sido tremendo mesmo, né? Espetacular. Parabéns. E Deus continue te enchendo da graça. Amém, em nome de Jesus. É, então, a gente deixa para nós terminar o quarto depois, mas que a gente ainda quiser falar do Boaz aqui, a atitude dele, da Noemi. Também eu tinha lembrado aqui que ontem eu queria ter dito também, era sobre
a Olga, como é que fala? Orfa, né? O nome dela? Cadê? É Orfa. Que eu É. não falei, e eu queria falar que eu achei importante, porque nesse livro aqui tudo faz sentido. Nome, ou que a história toda, igual o da Orfa, que fala que é nuca, significa nuca, nuca mesmo aqui da cabeça, sabe? A parte de trás aqui do pescoço. Isso é o que significa o nome dela. Isso carrega uma ideia bem simbólica e forte, né, do que ela fez, da atitude dela, certo? Porque quando a Noemi vai despedir delas, a primeira palavra que a Noemi fala, elas pegam e fala, elas duas choram, as duas pedem para a sogra que querem ficar, que elas estão com ela e que não querem voltar não para a família. Mas daí a Noemi fala, né, que não tem como ter um outro filho e elas esperarem ele crescer e elas poderem casar para continuar a genealogia delas, o legado delas. Aí então a Ofa, ela simplesmente vira as costas e vai embora. O que quer dizer, o que significa o nome dela? Nuca, vira as costas, dá as costas, vai embora, entendeu? Então, de novo, eu falo o significado dos nomes. Checa o significado do seu nome. Se não é um bom, porque a gente não sabe todos eles, peça ao Senhor para mudar o seu nome, que talvez quando o seu pai te deu o seu nome, ele não sabia isso, ele não sabia o significado. Não era como os israelitas daquela época que davam os nomes com significados e que às vezes o significado era ali da hora da dor deles, do que eles estavam vivendo e não imaginava que essa criança ia se tornar um adulto e que a vida dela ia estar também baseada. E eu também ouvi uma história de um rapaz que falou, ele falou assim que se você não sabia, ele falou que ele ia contar, né? Da onde é que o nosso nome vem. Ele também falou isso, né? De quem você é, desde quando você nasce. Ele falou assim: você acha que o inimigo não sabe quem você é desde quando você nasce? Porque quando você nasce, ele vai lá para dar uma olhadinha e uma cheirada. Ele contando, eu achei engraçado, né? Ele falou, ele vai lá dar uma cheirada e nessa cheirada ele sabe quem você é. Ele olha ali e ele sabe quais é os frutos que você tem, quais é os frutos que você gerou ali, que você vai dar, que vai, entendeu? Então, por causa disso, ele já começa desde quando você nasce, porque até quando você está dentro do ventre da sua mãe, você está sendo tecido ali, né, por Deus, você está guardado, você está protegido. Quando você saiu, tudo aquilo que Deus teceu em você, que Ele fez em você, sai, cheira, é inalado. Então é isso que ele vai lá e cheira. E aí, quando você ganha o nome é forte. Igual eu falo isso que meu filho Benjamin, quando ele nasceu, ele saiu. O médico que pegou ele falou bem assim: Uau, linda assim, só nasce dois no ano. Quando é assim, vai ser o novo presidente. Eu Olha, nunca esqueci essa palavra. E hoje que eu tenho tanta dificuldade com o Benjamin, sabe? É, eu falo assim: Deus, eu não esqueci o que o Senhor falou para mim quando ele nasceu. Não que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos, mas ele vai ser um presidente. E um presidente não quer dizer que é só o presidente do país. Pode ser o presidente da empresa dele, pode ser o presidente do lar dele, pode ser o presidente da igreja que Deus vai colocar ele. Mas o que ele estava querendo dizer é que ele era um cabeça que ia guiar outras pessoas. É o que eu penso, entendeu? E, e aí o nome Benjamin, eu não pensei com o que aquele médico falou, porque o nome Benjamin eu já tinha escolhido antes, então eu simplesmente coloquei. Mas se você for checar ao significado, e até eu vou checar de novo, porque, igual eu falei, o meu antes eu só sabia que era mulher virtuosa para Ruth.
mas eu não sabia que ela era amiga, companheira, fiel, entendeu? E faz muito sentido para mim, para essa Ruth, esse significado que eu descobri agora, entendeu? Do meu nome. Então eu vou checar o dos meus filhos de novo e falo até para vocês checar os seus, dos seus filhos. Pede para o Senhor mudar isso, que quando nós fizemos, como demos esse nome, nós não tinha ideia do significado, para Deus mudar essa história e que o nome deles, se preciso, seja trocado. Então, Benjamim é o homem do braço erguido, direito, forte. É o significado que eu tinha na época. Então, para mim, ele era braço direito, quer dizer as coisas boas, entendeu? Aquele que abençoa, aquele que traz para as pessoas a bênção do Senhor, porque o braço era, enquanto o braço estava erguido lá de Moisés, o direito, tudo acontecia de bom, ele vencia a guerra e tudo mais, entendeu? Então, isso era o porquê eu coloquei no Benjamin o nome dele, quando eu escolhi, e porque também eu gostei do nome Benjamin e de tudo, entendeu? Então, é isso mais que eu queria acrescentar. Já mandei o significado do meu aí no grupo Ativos. E foi, É, mandaram para mim, uma amiga que me mandou em hebraico, e o significado da Uau, letra. uau, tá vendo? Tá, e Eu, vamos go- fazer eu, vocês. Eu gostei muito dessa parte também, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Vamos checar, vamos viver o nosso melhor com as descobertas que a gente fazer. Vamos ter o melhor de Deus. Pois é. Então tá, eu vou ter que sair agora. Não sei se vocês ainda vão falar, vou ter que sair, que eu tô com um bocado de coisinha para fazer aqui, porque assim, Não, vamos só orar e vamos, né? é, Para mim tá bom. foi maravilha. Aí alguém ora, né? Você quer orar, seu Jurandir? Amém. Agora eu peço pelo Senhor. Vou orar assim e glória a Deus pela palavra, né? E amanhã ou segunda-feira tem mais, né? A seguir cenas dos próximos Mas, capítulos. é, Amém. É uma das coisas que a gente precisa se preocupar e tomar atento. Eu também ouvi um pregador falando sobre isso, né? Antes de orar aqui. Não é nem do ponto de vista dele, tá? Tô falando do ponto de vista dele. A gente cresce, né? Começa a ter um comportamento social e o mundo põe o nome na gente, né? E às vezes aquele nome que o mundo coloca na gente tem a ver com o comportamento que a gente está tendo ali no dia a dia, ou por uma característica do corpo, ou por uma característica de comportamento. E aquele mundo aquele nome que às vezes as pessoas nos chamam, né? Pode parecer engraçado, pode cair no uso comum, mas a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele fala mais sobre nós do que nós mesmos podemos pensar, porque é o outro que está te observando. é Então, quando a verdade. pessoa, né, eu tinha um colega no meu trabalho que o pessoal apelidou ele de Pinguinha. Por que será que apelidaram ele de Pinguinha, né? Jesus. Entendeu? Então, às vezes, né, a forma como as pessoas se referem, a gente leva na brincadeira muitas vezes, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que vem por trás daquilo. E é para a gente sondar o nosso próprio coração e o nosso próprio comportamento para ver se aquilo não é o testemunho que a gente está dando, não é aquilo que a gente está testificando, não é só o que a pessoa acha porque é engraçado, mas é porque é aquilo que a gente está exalando muitas vezes, né? Então vale a pena prestar atenção, né? Como é que o mundo te conhece? Como é que as pessoas estão falando a respeito de você? De repente você não é aquela pessoa, mas é a impressão que você passa a respeito de você mesmo, né? Então, não é uma regra, mas vale o cuidado, né? Vale, cuidado. Amém? Amém. Pai eterno e soberano Deus, no nome do teu Filho Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos nos colocar diante de ti, grato que estamos por esse amanhecer aqui no Brasil, que o Senhor possa estar visitando os irmãos que estão em um outro fuso horário, que o Senhor possa abençoá-los ali no horário em que eles estão, e que o Senhor possa fluir em nós o teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor amado, possa ser semente e brotar nos nossos corações, e que nós possamos ser multiplicadores, ó Senhor, desta palavra, e por onde ela for pregada, que a multiforme da tua graça possa, Senhor amado, se fazer presente. Pai,
Flui em nós o teu Santo Espírito, que nós possamos transbordar, ó Pai querido e santo, da tua palavra, que nós possamos transbordar do teu Espírito, Senhor, que nós possamos continuar sendo aconselhados, Senhor amado, por esta palavra. Ó Deus, flui em nós o teu Espírito Santo, seca dos nossos olhos todas as lágrimas, visita, Senhor amado, as pessoas que estão em necessidade, as pessoas que estão enfermas, ó Pai, que já foram citadas aí no decorrer da semana e que ainda continuam, Senhor amado, em uma situação de necessidade. Visita a nossa casa aqui, Senhor, visita o nosso lar, visita a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos meus filhos, da minha esposa, Senhor, a minha própria vida. Dai-nos unidade, Senhor amado. Flui em nós, Senhor amado, a tua graça. Sê conosco, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas, Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.